nome é Júlia, sou professora de inglês e espanhol da ETEC de Cerquilho. Hoje a gente vai ter uma aulinha de espanhol, falar um pouquinho de los possessivos. Então, primeiro, é legal a gente observar que em espanhol a gente tem dois tipos de pronomes possessivos. A gente tem os possessivos adjetivos e os pronomes possessivos. Quais são as diferenças entre eles? A primeira é que os possessivos adjetivos eles vão aparecer antes do substantivo, então eles vão qualificar esse substantivo dizendo de quem eles são. Tá? Quando a gente fala de pronome possessivo, ele vai vir depois do substantivo ou ele vai aparecer sozinho. Por quê? Porque ele faz a substituição do substantivo que já foi dito na frase. Por isso que ele é considerado um pronome e não um adjetivo. Tá? Falando dos possessivos adjetivos, a gente tem que lembrar o seguinte: sempre um possessivo ele é relacionado a um pronome pessoal, ou seja, de quem pertence a alguma coisa. Então, se eu for falar que a blusa é minha, então eu vou falar esta es mi blusa. Ou eu posso falar esta blusa es mia. Por quê? Porque aqui ele está aparecendo depois, então ele já substituiu o que foi dito. Nesse caso, não. Se eu vou falar esse é o meu caderno, então eu vou falar este es mi cuaderno. Se o caderno não pertence a mim, a yo, ele vai pertencer a nós outros, por exemplo. Então eu vou falar este es nuestro cuaderno. Quando que eu vou usar singular e plural? De acordo com um substantivo que vai vir depois dele. Então, se são mis cuadernos, nuestros cuadernos. São es mi cuaderno, es nuestro cuaderno. Então, sempre que eu for utilizar um possessivo adjetivo, eu tenho que verificar a quem ele pertence, vou ver qual é o pronome, e vou ver se o substantivo que vem depois que segue é singular ou plural. Se ele pertencer a nós outros ou a vós outros, eu também tenho que observar se é masculino ou feminino. Então, eu tenho nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra e vuestros, vuestras. Os outros, eles não variam de gênero. Eles variam só de número, singular para plural. Já esses aqui, eles são os pronomes possessivos, então eles vão depois do substantivo. Nessa categoria a gente vai dividir entre singular, plural, masculino ou feminino. Então o que acontece com eles? Quando você já falou o substantivo, você vai substituir pelo pronome possessivo. Então ele vai aparecer no fim da frase e depois do verbo. Por exemplo, eu posso falar este cuaderno es mío, esta blusa es suya. Ou estes livros são nuestros, no plural, ou estas blusas são tuyas. Dessa forma, o substantivo já apareceu e ele foi substituído. Então, eu sempre preciso saber se ele é singular, plural, masculino ou feminino. Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Primeiro, estas flores são. Eu posso completar com mis ou com mias. Só que qual que eu vou usar aqui? Eu não tenho substantivo depois, então eu vou usar o pronome possessivo. Então a gente vai completar com mias, porque eu não tenho substantivo depois, então eu vou usar o pronome possessivo. E o mias ele vai no feminino e no plural, porque ele é referente às flores, e as flores são femininos plural, certo? No segundo eu falo assim, bolígrafo está sem tinta. Então, eu não posso usar mi ou bolígrafo, porque o bolígrafo já está aqui. E esse aqui ele tem que substituir o substantivo. Então, eu vou falar, mi bolígrafo está sem tinta. Me prestas el suyo? Me empreste o seu? Por que eu não posso usar su? Porque depois do espaço eu não tenho nenhum substantivo. E esse daqui ele só pode acompanhar um substantivo. Ella vive com sus abuelos. Mesma situação, abuelos é plural, então eu preciso colocar o sus no plural. Como eu tenho substantivo depois, eu não posso usar pronome possessivo, eu tenho que usar adjetivo possessivo. Tá? La comida de mi madre es mejor que la mía. Por quê? Porque a minha mãe está aqui acompanhando o possessivo, então ele é um adjetivo possessivo. Aqui no final, eu não estou falando de novo a comida ou de quem ela é. Eu estou dizendo que ela é minha. Então, como eu não tenho substantivo para acompanhar, eu uso um pronome possessivo. Por hoje é só, pessoal. Assim foi a nossa aula dos possessivos em espanhol. Espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria que vocês seguissem a nossa fanpage do 7TV no Facebook. Obrigada, tenham um bom dia.